Gostaria de dizer antes de tudo que eu estou no melhor lugar que poderia estar. A gente, junto com a minha esposa, passou um tempo, obrigado ao grupo de música, passamos um tempo nos Estados Unidos e além de descansarmos, algo que é lícito, que é bíblico e que você deve fazer também, nós participamos de uma conferência do ministério do Kenneth Copeland e eu creio que para a nossa vida particular foi um marco, foi algo histórico. Foram 50 anos de ministério da Palavra da Fé naquele lugar. Foram, para você ter uma ideia, uma semana com 6 cultos por dia. 2 cultos pela manhã, 2 cultos à tarde, 2 cultos à noite. E nós podemos ver o que nós temos pregado acontecendo também naquele lugar em proporções ainda maiores. Podemos receber inspirações. E eu posso dizer para você que eu voltei a 110% carregado com aquilo que o Espírito tem para esse lugar, amém? Pessoal que vai fazer o discipulado, você ainda tem uma aula hoje, então vai lá para a tua turma, procura a equipe do discipulado, vai para a tua sala, e se você ficou um pouquinho mais atrás, depois que a turma do discipulado sair, por favor, vem mais para frente, eu quero estar perto de você. E quero aproveitar também esse momento para dizer que se você está nos visitando ou vem nos visitando há um certo tempo e deseja ser membro dessa igreja, nós já estamos com as inscrições da próxima turma abertas. Infelizmente, nós temos ainda uma limitação de espaço físico para o nosso discipulado. Então, temos um limite de vagas para cada turma. Já temos 60 pessoas inscritas para a próxima turma. Então, se você quer fazer parte dessa turma, passa na central de informações no final do culto, dá o teu nome, dá o teu telefone e a gente vai estar entrando em contato e te passando mais detalhes. Amém? Glória a Deus. A gente compartilhou um pouco, enquanto eu estava nessa viagem, nas redes sociais, aquilo que o Senhor vinha ministrando ao nosso coração. Depois desse tempo da viagem aos Estados Unidos, eu passei um pouco em algumas escolas de ministros, em Natal, em Fortaleza. E numa dessas cidades, o Senhor fez brotar uma frase, fez brotar um tema. E a gente fez um vídeo sobre isso, algumas pessoas, na verdade algumas poucas milhares de pessoas interagiram com respeito a esse vídeo. Talvez você esteja assistindo pela internet e esteja por causa do convite que fizemos. E algumas pessoas também não entenderam exatamente o que essa frase queria dizer. E a frase que eu coloquei foi: quando Deus é o primeiro, você nunca será segundo. E eu quero dizer de novo para você pensar um pouco sobre isso e durante essa noite você vai entender o que Deus quer ministrar para você. Quando Deus é o primeiro na sua vida, você nunca se torna segundo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 13, e versículo 36. Atos, capítulo 13, e no versículo 36. Eu vou ler, salvo diga em contrário, a Nova Versão Internacional. E a Bíblia diz assim, Atos capítulo 13 e versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu. Fica com essa primeira parte do versículo e vamos ver que tema interessante. Talvez você já me tenha ouvido falar essa passagem, porque essa passagem ela fala muito forte a minha vida. A Bíblia diz que Davi serviu, Davi se dedicou, Davi se entregou ao propósito de Deus na sua geração. Isso fala para mim alguns princípios poderosos. O primeiro deles é que cada um de nós tem um propósito, tem uma missão, tem uma razão de existir, tem um chamado dado pelo próprio Deus e específico para essa geração. Você não nasceu por acaso, você não nasceu somente porque um dia o seu pai conheceu a sua mãe, eles tiveram relação. Você existe hoje porque antes de existir aqui, você já existia no coração de Deus. Ele já sonhava com você. Na verdade, Deus não deu um propósito a você. Deus deu você a um propósito. Em outras palavras, você não nasceu para depois receber um plano da parte de Deus. Não, primeiro Deus criou um plano e Ele queria executar esse plano nessa geração, nesse lugar onde você está. E depois Ele pensou em alguém que iria se encaixar exatamente nesse plano e aí Ele criou você. Você foi perfeitamente criado para ser um sucesso.
Você foi perfeitamente projetado por Deus para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 23, e é uma outra passagem que eu gosto muito, capítulo 26, perdão, do livro de Isaías, e versículo 3, vai lá comigo rapidamente, Isaías capítulo 26 e versículo 3, a gente está apenas lançando uma base, um fundamento. A Bíblia diz assim: Tu, Senhor, Isaías capítulo 26 e versículo 3, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos voltar mais uma vez para aquela passagem, não precisa abrir. Davi serviu ao propósito de Deus, a missão de Deus, o desígnio de Deus. Deus deu um propósito a Davi. Davi não inventou um plano para a sua vida. Muitas vezes nós queremos inventar um plano, queremos inventar um propósito e pedimos que Deus abençoe o nosso plano. Mas quando nós entramos, descobrimos o propósito que Ele criou para nós. Esse plano, esse propósito já está abençoado. Você não precisa pedir para Ele abençoar esse plano, porque o plano é dele. E a Bíblia diz aqui que o Senhor guarda em perfeita paz. Essa é uma dica maravilhosa para quem possa sofrer de ansiedade, para quem vive preocupado. A Bíblia fala que aquele que tem um propósito firme é preservado pelo Senhor em perfeita paz. Quando você entende o que você nasceu para fazer, quando você entende qual é o seu propósito, quando você entende qual é a sua missão nessa terra, não importa o que aconteça. A Bíblia diz que porque nele confia, que porque entende que tem um propósito, você sabe que pode acontecer tudo ao seu redor, mas você será preservado para cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. De fato, a gente poderia passar por muitos versículos mostrando como Deus, Ele primeiro cria um propósito e depois cria o homem. Quando Esaú e Jacó ainda estavam no ventre da sua mãe, Deus disse em profecia: 2 nações há no seu ventre. Haviam apenas 2 fetos, nem sequer eram bebês, mas Deus já estava vendo 2 nações. Deus olha para você e Ele já vê um propósito realizado, Ele já vê uma missão cumprida. Talvez você olhe para você e você diga: mas eu não tenho recurso, mas eu não tenho inteligência suficiente, mas eu não tenho pessoas o suficiente acreditando, mas Deus acredita em você, e esse já é o melhor começo que você pode ter. Ele olhou para aqueles 2 e disse: tem 2 nações aí dentro. Quando nós olhamos para Jeremias, a Bíblia fala: antes que você fosse formado no ventre materno, eu te consagrei, eu te separei, profeta às nações. Como assim ele nem havia nascido? Mas eu estava dizendo: você é um profeta e um profeta para as nações. Paulo também falou sobre isso e ele disse que foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Então é um ponto comum, precisamos entender, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um propósito, e nós precisamos descobrir qual é esse propósito que Deus dá às nossas vidas. Agora, uma vez que entendemos esse propósito, quais são os próximos passos? O que devemos fazer com a nossa vida? Vá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 10, e nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo falando sobre a estratégia que ele recebeu de Deus para poder desenvolver o seu chamado. Talvez você pense: mas pastor, tem coisas muito grandes dentro de mim, queimando dentro de mim, ardendo dentro de mim. Eu sei que eu nasci para fazer algo grande, eu sei que eu nasci para fazer algo único, eu sei que eu nasci para fazer algo diferente, mas eu ainda não consigo entender como, eu ainda não consigo entender quando, eu ainda não consigo entender por quê. Essa noite foi feita para você. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, e no versículo 10, eu vou ler mais uma vez a Nova Versão Internacional, e ele diz assim: conforme a graça de Deus, diga comigo, graça de Deus. Ele diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor,
lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Nós vamos ver aqui 3 pontos importantes. Vamos estar falando durante essa noite sobre esses 3 pontos. 3 pontos para que a gente possa liberar o destino que Deus colocou dentro de nós nessa terra. 3 pontos para que a gente possa alargar a estrada por onde caminhamos o nosso propósito. 3 pontos para cumprirmos aquilo que Deus nos designou para cumprir nessa terra. E o primeiro ponto está no começo do versículo, onde ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada. Olha que interessante. O primeiro ponto é que você precisa entender qual é a graça de Deus na sua vida. Paulo disse: olha, eu não fiz algo baseado na minha opinião, eu não fiz algo baseado no que eu achava bonito, no que eu achava nobre, no que eu achava bom. Sabe que você pode fazer muitas coisas boas nessa terra? Você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode abrir um restaurante, você pode iniciar uma ONG, você pode pastorear uma igreja, você pode fazer muitas coisas que pessoas vão louvar, que pessoas vão aplaudir, que não será necessariamente pecado, e coisas nas quais você pode ser muito bem sucedido. Mas uma das maiores tragédias do ser humano é ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Porque um dia nós vamos prestar contas àquele que nos criou. E precisamos entender que essa vida que nós vivemos não é somente nossa. Precisamos entender que as habilidades que recebemos não são apenas para nós, mas são para servir a finalidade daquele que nos criou. Precisamos descobrir qual é o nosso propósito e mergulhar dentro desse propósito. Precisamos descobrir não qual é a nossa zona de conforto, não apenas aquilo que a gente gosta de fazer. Você vai ver que quando você entende o propósito, você vai gostar do que você está fazendo. Mas muitas vezes o começo pode parecer desafiador. Muitas vezes o começo pode parecer improvável, muitas vezes o começo pode parecer impossível, mas você vai aprender a sair da sua zona de conforto e entrar na sua zona de graça, na sua zona onde o favor de Deus está se movendo para você, na zona onde a unção, a capacidade do Espírito Santo, a sabedoria, as associações, conexões com pessoas estão fluindo para potencializar aquilo que você nasceu para fazer. Cada um de nós precisa encontrar essa zona de graça. Cada um de nós precisa encontrar esse local do nosso propósito. Uma dica para isso são coisas que provavelmente perturbam você. Se você fica incomodado com o fato de pessoas não conhecerem a Deus, de pessoas não entenderem sobre a palavra, talvez parte do seu propósito seja ensinar a palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Aquilo que incomoda você é aquilo que provavelmente você foi chamado a corrigir nessa terra. Porque você é uma resposta de Deus para essa geração. Você é uma resposta de Deus para essa cidade. Eu olho aqui para um exército de respostas. Você não faz parte do problema, você faz parte da solução. Diga comigo, eu não faço parte do problema. Eu faço parte da solução. Eu poderia dizer isso de uma outra forma, com uma frase bem popular. Eu gosto de dizer que o Deus que mostra a sujeira é o Deus que mostra a vassoura. Deus não mostra uma falha, uma coisa errada, somente para você desenvolver o seu espírito crítico, somente para você se desenvolver como um murmurador. O Deus que mostra para você um problema é o Deus que vai te dar a capacidade de apresentar respostas, de apresentar soluções. Precisamos descobrir qual é essa zona de graça nas nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. Precisamos descobrir qual é o nosso propósito. Mas o segundo ponto, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, ou como sábio arquiteto. Vou ler de novo. Pus eu. Tem algumas versões que vão dizer lancei ou fiz. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem algumas coisas que só Deus pode fazer.
E o que só Ele pode fazer, se formos fiéis à sua palavra, Ele vai fazer. Mas tem coisas que você precisa fazer. E as coisas que você precisa fazer, Ele não vai fazer em seu lugar. Eu conversei com um pastor uma vez, há um certo tempo, e esse pastor ele falava sobre algumas dificuldades que estava enfrentando na igreja, algumas pressões que estava enfrentando no seu ministério, e ele culpava o diabo, como algumas pessoas podem culpar, ele culpava a resistência de outras pessoas, mas enquanto eu observava as escolhas que ele tinha feito, principalmente enquanto eu observava as coisas que ele não fez e deveria ter feito, eu tive que ser sincero com esse pastor e dizer: olha, o seu maior problema nesse momento não é o diabo, o seu maior problema nesse momento não são as pessoas que estão na igreja, o seu maior problema são as próprias escolhas que você tem tomado. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que Jesus ele foi ungido para desfazer as obras do diabo. E eu disse para aquele pastor: Jesus ele foi ungido para lhe ajudar a desfazer as obras do diabo na igreja. Mas ele não foi ungido para desfazer as suas obras erradas. Tem coisas que você precisa fazer. E Paulo foi muito consciente disso. Ele entendia a parte de Deus. Ele dizia: segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu não estou querendo fazer algo da minha cabeça. Eu não estou querendo fazer algo somente porque o povo vai achar bonito. Mas o segundo ponto, ele disse: eu lancei. Eu fiz o que precisava fazer. Paulo foi um pioneiro. E nós vamos falar um pouco sobre pioneirismo nesse lugar. Porque eu creio que pessoas estão aqui para serem pioneiros, para inaugurar caminhos diferentes, para fazer coisas que nunca foram feitas. Talvez você esteja assistindo na internet. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus chamou você para fazer algo que só você pode fazer. Ele disse: eu lancei o fundamento. Não foi Apolo quem lançou o fundamento, não foi Pedro quem lançou o fundamento, não foi José da esquina que lançou o fundamento. Eu lancei, eu fiz a minha parte. Eu entendi o meu chamado e eu fiz a minha parte. Mas depois ele diz: como sábio construtor. A gente falou que em primeiro lugar precisamos entender o chamado na nossa vida. Precisamos entender essa zona de graça, onde a unção flui ao nosso favor. Segundo ponto, precisamos fazer aquilo que só a gente pode fazer. Precisamos nos lançar como pioneiros naquilo que Deus nos chama para inaugurar nessa terra. Terceiro ponto, precisamos usar de sabedoria. Precisamos usar de sabedoria. Não basta ter o chamado, não basta entrar em ação no chamado, você precisa estar instruído adequadamente nesse chamado. Eu costumo dizer que boas intenções sem boas instruções vão gerar frustrações. Muitas pessoas não estão, como alguns podem dizer, dando certo na vida, não porque são pessoas más, não porque estão em pecado, não porque Deus não quer, não porque estejam fora do seu chamado ou do seu propósito, mas simplesmente porque não estão adequadamente instruídas sobre os passos que precisam dar nesse propósito. A gente pode dar o exemplo de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E num determinado momento ele viu um soldado egípcio ferindo a alguém do povo de Israel. E ele tentou libertar aquele escravo com a sua própria força. Ele brigou com aquele egípcio, ele matou o egípcio. Ele estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Deus chamou ele para libertar o povo de Israel. Mas Deus não chamou ele para matar um egípcio para libertar o povo de Israel. Ele estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer, mas não da forma que Deus chamou ele para fazer. E não basta estarmos no nosso chamado, estarmos na nossa zona de graça e termos a iniciativa, termos a atitude, nós precisamos também ter a instrução adequada para cumprir o chamado nas nossas vidas. Então vamos falar um pouco sobre essas coisas. Primeiramente vamos falar um pouco sobre encontrar essa zona de graça, esse lugar onde o nosso chamado flui. Como eu disse muitas vezes, esse lugar, ele não vai ser o lugar mais simples,
ele não vai ser o lugar que todo mundo está fazendo, ele não vai ser o lugar que as pessoas vão dizer que é o seu lugar. No começo, principalmente no começo, pode parecer muito difícil, pode parecer muito estranho. Eu posso citar alguns exemplos do mundo natural mesmo, para você entender o que eu estou falando. Eu estava lendo esses dias sobre a história de Walt Disney, já que estávamos lá nas férias na Disney. Walt Disney, em 1927, apresentou para a MGM, para uma indústria de filmes, um personagem novo, uma forma nova de fazer desenhos e fazer animações. O alvo dele era alcançar o público infantil, era alcançar a família. E ele apresentou um personagem, e ele queria iniciar alguns seriados com aquele personagem. Quando os produtores viram a ideia dele, os produtores disseram: isso é um absurdo, nunca vai dar certo. Nenhuma mulher vai querer assistir um programa desse. Nenhuma criança vai querer assistir um programa desse. Quem por acaso vai querer assistir algum filme na TV com um rato que fala? As mulheres vão ficar com nojo e as crianças vão ficar com medo. Desista disso e faça uma ideia melhor. E o resto da história você conhece. Esse rato que fala se chama Mickey Mouse. E é um dos personagens de animação mais famosos de toda a história, do cinema, da televisão aberta. Sabe que quando você apresenta uma visão, muitas vezes as pessoas vão dizer que é loucura, muitas vezes as pessoas vão dizer que o projeto tem tudo para dar errado, mas você precisa entender se você está ou não na sua zona de graça. Se você está ou não naquele lugar que você foi chamado para estar. Todo mundo vai chamar de loucura, todo mundo vai dizer que não pode, mas veja o que a Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 3. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. A Bíblia diz: clame a mim. Você não vai encontrar essa zona de graça se você não estiver nele. Se você não estiver consagrado a Ele, se você não tiver comunhão com Ele, se você não tiver um relacionamento com Ele, não é por causa de você, não é por causa do que você sabe, mas é por causa dEle em você. E Ele diz: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ele está dizendo: olha, me busca, eu tenho algo guardado para você, algo grande, algo insondável, algo que você não conhece, seu vizinho não conhece, a cidade não conhece, porque ninguém nunca fez, mas eu tenho guardado para você. E quando você se encontra nele, ele faz você descobrir quem você é de fato. Ele faz você descobrir qual é de fato o teu chamado. A versão A Mensagem diz de uma forma muito interessante. Ela diz: clamem a mim e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Quem sou eu? Coitadinho de mim. Eu não nasci para fazer nada diferente. O pastor está falando isso, ele deve estar falando para as grandes mentes brilhantes, para esses personagens como esse Walt Disney, como alguém que criou algo muito grande, algo muito revolucionário. O Senhor está dizendo: ei, você, clame a mim. Ei, você, se aproxime de mim, porque eu quero anunciar para você algo extraordinário na sua vida, algo que você nem imagina que você pode fazer. E quando você começar a fazer, você vai olhar para trás e você vai dizer: tinha que ter sido Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Deus é o primeiro, você nunca se torna o segundo, porque quando Deus está em primeiro, você está com Ele e a vitória dEle é realizada através da sua vida. Ele recebe a glória, mas recebe através daquilo que você está fazendo. Ele recebe a glória, mas recebe através daquilo de onde você está chegando. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, e versículo 20, vá lá comigo. Efésios capítulo 3 e versículo 20. Sabe, eu estou falando para pessoas aqui, pessoas na internet,
que talvez enquanto ouvem essa mensagem, estão sentindo aquele friozinho na barriga, aquela sensação, mas é grande demais, pastor. Deixa eu te dizer, não é maior do que o seu Deus. São coisas extraordinárias. Extraordinário. Ordinário, comum, do dia a dia. Ele está dizendo, fora do comum, fora do dia a dia. Clama a mim, e eu vou te mostrar essas coisas na tua vida e através da tua vida. Efésios, no capítulo 3, veja o que a sua Bíblia diz. Efésios, capítulo 3 e versículo 20. Aquele que é capaz. Quem é capaz aqui? Quem é poderoso aqui? Diga, Deus é poderoso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Quem pode fazer infinitamente mais? Diga, Deus pode. Ele diz, além de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia! Deixa eu dizer de novo para você, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode fazer mais do que você pede. Ele pode fazer mais do que você pensa. Ele pode fazer o extraordinário, mas Ele faz através de você. Ele faz através de você. Diga, através de mim, Deus vai realizar feitos extraordinários. O povo que conhece o seu Deus se levanta e faz proezas, coisas fora do comum, coisas extraordinárias. Deus está chamando você para fazer coisas extraordinárias. E você pode pensar, pastor, não tem a ver comigo, eu não me sinto assim. Quem diz que tem a ver com o seu sentimento? Eu não acho isso. Quem diz que tem a ver com o seu achismo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhar para si mesmo, enquanto você encara o plano de Deus para a sua vida, é uma fonte de frustração contínua. Olhar para você mesmo, enquanto você contempla o plano de Deus para a sua vida, pode ser uma fonte de frustração contínua. Porque a sua mente vai dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho inteligência, eu não tenho idade, eu não tenho experiência, mas Deus está dizendo, você me tem, e eu tenho você. E onde eu chego em primeiro, você está chegando comigo. E é por isso que se você me colocar em primeiro, você não vai ser o segundo. Aleluia! Precisamos ter uma consciência forte disso. Primeiro ponto, encontre a sua zona de graça. Segundo ponto, tome uma atitude. Seja um pioneiro. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Entre em movimento. Aleluia. Deixa eu te falar algumas coisas interessantes sobre pioneiros. Eu vou te dar 4 características de pioneiros. E você precisa se identificar dentro dessas 4 características. Essa igreja se identifica com essas 4 características. E você precisa se identificar também, porque essa igreja é uma igreja pioneira. Primeira característica: pioneiros conquistam territórios considerados inabitados e manifestam o seu potencial. Pioneiros conquistam novos territórios. Pioneiros abrem frentes novas. Ei, como é que eu faço? Não sei, ninguém nunca fez. Pioneiros conquistam novos territórios. Eu posso falar um pouco da Bíblia em relação a isso. Vemos a história de Filipe. Atos no capítulo 8, você não precisa abrir. Filipe chega na cidade de Samaria. Aquela cidade de Samaria não representava apenas um lugar, mas Samaria era o lugar onde estavam os samaritanos. Eram aqueles que não se davam bem com os judeus. Eram aqueles que eram considerados os judeus difíceis. Eram aqueles que eram misturados com outros povos. Os judeus não queriam ir para lá. Os ministros não queriam ir para lá, porque aquele era um lugar ruim. Mas de repente, aquele lugar que era visto como inabitável,
Aquele lugar que era visto como inatingível, começou a se tornar uma parte vital do plano de Deus. Porque a Bíblia diz que na cidade de Samaria houve um grande avivamento, e as multidões queriam ouvir sobre Jesus, e houve grande alegria naquela cidade, e até os apóstolos precisaram ser chamados lá de Jerusalém, para ver o que estava acontecendo na cidade de Samaria. Pedro e João vão para aquele lugar, pessoas recebem o batismo no Espírito Santo. Você já parou para pensar que Deus pode te colocar em áreas da tua vida, que Deus pode te colocar em posições na sua vida, que outras pessoas não querem, que outras pessoas vão dizer, pelo amor de Deus, isso, mas isso é tão pequeno, mas isso é tão chato, mas isso é tão irrelevante, e Deus pode usar essa coisa irrelevante para transformar em algo que faz parte vital do plano de Deus para essa geração. Aleluia! Paulo chegou a um lugar chamado Atenas, outro povo difícil, um povo que a Bíblia diz que só queria saber de novidades, um povo que só queria conversar sobre teorias novas, e ele fez uma grande revolução naquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos em territórios que para algumas pessoas podem ser considerados inabitáveis. Pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, no sertão a gente não pode fazer uma igreja da forma que o Senhor está falando. Nós estamos no Brasil, o Brasil é um país pobre, nós estamos no Nordeste, que é a parte pobre do Brasil, e nós estamos no sertão do Nordeste, que é a parte mais pobre da parte mais pobre do Brasil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, continuamos avançando. E contra todas as probabilidades, Petrolina vai se tornar parte vital do propósito de Deus para essa geração. Contra todas as probabilidades, essa igreja será um centro de avivamento para esse Nordeste. Será um centro de avivamento para esse sertão. Contra todas as probabilidades, 9 igrejas nasceram desse lugar, muitas outras vão nascer, muitos missionários serão enviados, porque pioneiros entram em terras que outros não querem e transformam essas terras partes essenciais do plano de Deus para uma geração. A gente poderia falar de muitos exemplos. Nós visitamos nesses dias a Universidade Oral Roberts. Para quem não conhece, ela é uma universidade da Palavra da Fé, tem vários cursos, milhares de estudantes e talvez um dos lugares mais excelentes que eu já tenha visitado em toda a minha vida. E uma frase em uma das escadas de acesso àquela universidade me chamou muita atenção. Enquanto entrávamos em um dos pátios, havia uma frase na escada entre os degraus que dizia, proibido pensar pequeno aqui. Aleluia! Glória a Deus! Quando você está com Deus, você é proibido de pensar pequeno. Não é porque você é grande, é porque aquele que é grande está dentro de você. Não é você quem vai receber a glória, é Ele quem vai receber a glória. Quando ele chegou em Tulsa, aquela cidade era apenas um monte de areia, era uma cidade quente, era uma cidade seca, era uma cidade com muita areia. E enquanto ele falava essas coisas, eu ouvi, opa, Petrolina. E ele começou a orar em relação àquelas coisas. Um homem chamado Mike Murdock perguntou a ele quais foram os princípios que ele aprendeu em Deus para poder construir aquele lugar, que era um lugar que todo mundo dizia, Tulsa, o que você vai fazer em Tulsa? Como é que alguém pode ser chamado por Deus e ir para Tulsa? Ele disse, eu aprendi 2 coisas. Eu aprendi a orar em línguas e receber a interpretação para a minha vida, e eu aprendi a semear sementes específicas, designando colheitas para a minha vida. E com essas 2 coisas, eu construí o que vocês estão vendo. Uma pessoa nesses dias, história recente, fez uma oferta de mais de 70 milhões para essa instituição. A gente está falando de algo que é um farol para nações, e nasceu por causa de um homem que decidiu ser um pioneiro, segundo a graça de Deus que foi dado a ele. Colocou o fundamento, entrou em ação. A gente poderia falar de vários outros lugares. Você pode ter ouvido falar da igreja Hillsong, talvez das músicas Hillsong.
Se você nunca pesquisou saber sobre isso, talvez você pode perguntar, mas o que é que tem de mais nesse nome Hillsong? É porque a igreja era num lugar chamado Distrito de Rios. E Hillsong quer dizer as canções de rios. Você pensou que ia ter um significado mais profundo, mais espiritual? Lá no interior da Austrália, uma pequena igrejinha com um homem missionário, e as músicas dele começaram a ser espalhadas para todo mundo. Porque pioneiros entram em territórios considerados inabitados e manifestam o potencial daquele ambiente. Deus está chamando você para ser um pioneiro. Amém. Pioneiros alcançam os inalcançáveis e realizam o irrealizável. Pioneiros alcançam os inalcançáveis e realizam o irrealizável. A gente pode olhar para isso na história da igreja primitiva. Se a gente puder falar sobre as 3 primeiras pessoas que foram alcançadas no livro de Atos pelos discípulos, a gente poderia ver o primeiro deles, um homem chamado Simão. Sabe qual era a profissão de Simão? Feiticeiro. Segunda pessoa alcançada era um eunuco, tão importante que nem o nome a gente sabe. Sabe o que era um eunuco naqueles dias? Era um homem que era castrado para servir as mulheres do rei, e ele era um eunuco da África. Ele era rejeitado no meio do povo judeu, ele era rejeitado por causa da sua vida. Deus alcançou aquele homem, e através daquele homem ele levou um avivamento para toda uma região. Terceira pessoa alcançada, eu estou lendo apenas mentalmente aqui Atos, do capítulo 8 em diante, quando eles começaram a sair de Jerusalém. Primeira pessoa, um feiticeiro. Segunda pessoa, um eunuco excluído da sociedade. Terceira pessoa, um matador profissional. Quem era esse matador profissional? O nome dele era Paulo. Quem era Paulo? Paulo era uma pessoa chamada para perseguir os cristãos e matar aqueles que eram crentes. Olha que coisa interessante, olha que forma de começar uma igreja. Fila da frente da sua igreja. Um ex-feiticeiro, um eunuco e um ex-matador. Olha que time maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa, com times como esse, Deus fez grandes revoluções naqueles dias. Aleluia. Sabe, essa igreja tem alcançado pessoas que são consideradas improváveis. Essa igreja não começou, talvez você pode olhar para onde a gente está hoje. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer muito, mas é muito pouco em relação àquilo que ainda vamos fazer. Mas talvez você possa olhar e de alguma forma achar que a gente já alcançou muito. Deixa eu te dizer uma coisa, essa igreja não começou com uma reunião dos grandes empresários da cidade. Essa igreja não começou dentro de uma universidade com os mais sábios de toda a região de Petrolina. Essa igreja começou numa garagem, num bairro popular da cidade, com um monte de adolescentes, onde a maioria deles sequer tinha um salário. As primeiras pessoas que se converteram nesse lugar, algumas estão aqui, elas estavam em centros de macumba, elas estavam em lugares onde as pessoas estavam considerando elas como excluídas, e elas estão fazendo a diferença no meio dessas pessoas. Nós temos missionários que foram enviados para a África, nós temos pastores que levantaram igrejas em outras cidades, porque pioneiros alcançam os inalcançáveis para realizar o irrealizável. Não interessa onde você está agora, o que interessa é como está o teu coração. Veja o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 16 e versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 16 e versículo 9. Deixa eu ver se a sua Bíblia diz o que está dizendo a minha também. A minha Bíblia está dizendo assim: pois os olhos do Senhor. Você sabe que no futebol existem as pessoas chamadas olheiros. Eles vão ver as criancinhas jogando, os adolescentes jogando. Eles ainda não têm toda a habilidade, mas eles veem se ele tem o jeito para o futebol.
se ele tem o tino para o futebol. E eles pegam aquelas pessoas, eles são pagos para olhar, para achar alguém que se encaixa com aquilo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Aleluia! Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu leio essa passagem, o que eu tenho vontade de dizer é uau mesmo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque quanto ao Senhor, deixa eu ler outra versão para você. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Para quê? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele está dizendo, eu estou procurando um. Deixa eu achar somente um que diga, Senhor, meu coração é totalmente teu. Eu quero descobrir qual é o meu chamado, descobrir qual é o meu propósito. Quero mergulhar nesse propósito, quero aprender sobre essas coisas. O Senhor está dizendo, eu quero procurar você, para eu me mostrar forte para você. Eu, o Senhor, quero me mostrar forte para você. Se o seu coração estiver totalmente entregue a mim. Não importa se você é um desses improváveis. Deus está procurando o teu coração. Deus está procurando a tua entrega. Pioneiros desafiam as probabilidades e confundem as estatísticas. Terceira característica, pioneiros desafiam as probabilidades e confundem as estatísticas. Vamos analisar um pouco o livro de Atos e vamos ver os grandes feitos da igreja, os grandes avivamentos da igreja naqueles dias. Qual foi um dos primeiros grandes avivamentos? Foi feito por um homem chamado Filipe. Filipe não era o apóstolo de Jerusalém. Filipe não era o homem mais famoso. Ele era tão desconhecido que o autor de Atos teve que acrescentar alguns detalhes para a gente saber que Filipe era esse que ele estava falando. Mas ele trouxe avivamento para uma cidade inteira. Segundo homem, Estevão. Estevão era um diácono na igreja. Estevão não era o pastor da igreja. Estevão não era o supervisor de várias igrejas. Estevão era um diácono na igreja que entendeu o seu chamado e por causa disso ele fez uma revolução na sua geração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer levantar no meio do povo revolucionários que vão fazer a diferença. Aleluia. Vai acontecer esses dias nessa igreja. Já tem acontecido esses dias nessa igreja. Mas fique pronto para acontecer através da sua vida também. Porque os olhos do Senhor estão passando. Ele só quer achar um coração. Eu vou dizer de novo, Ele só quer achar o coração totalmente rendido a Ele, totalmente entregue a Ele. Ele quer se mostrar forte àqueles que têm o coração completo com Ele. O Senhor vai levantar pessoas no meio da igreja. Eu não estou falando isso para animar você, eu estou falando isso debaixo de uma profecia. Eu estou falando isso debaixo de inspiração do Espírito. O Senhor vai levantar pessoas nesse lugar, onde até o pastor mesmo vai perguntar para os outros pastores, ei, quem é essa pessoa? Não sei o nome dela. Ela está na igreja aqui há alguns meses, ela está na igreja há alguns dias, mas ela recebeu um chamado, e ela se entregou ao Senhor, e as coisas começaram a acontecer de uma forma tão intensa, as coisas começaram a acontecer de uma forma tão maravilhosa, que a gente vai precisar reorganizar a igreja, para poder administrar o que o Senhor está fazendo nesse lugar. Deus quer usar você, Deus quer levantar você de trás das malhadas, Deus quer tirar você de onde ninguém está vendo, levantar a luz e colocar a luz onde todos podem ver. Sua função não é se promover, sua função não é ficar tentando se levantar, ficar tentando aparecer, ficar tentando ser visto pelos outros. Sua função é brilhar. Porque quando você brilha, é Ele. A Bíblia diz, sou eu quem pego a luz, tiro de debaixo da cama e coloco num lugar alto para todo mundo ver. Não tente subir, tente brilhar e deixe Deus subir você. Os olhos do Senhor passam. Os olhos do Senhor estão passando por essa igreja. Ele está procurando corações nesse lugar.
Nossa igreja começou e avança com improváveis. Nesse momento, essa igreja é pastoreada por uma pessoa que muitos dizem que não tem cara de pastor. Você já imaginou um jovem com uma camisa gola polo de malha, com uma calça jeans, chegando para você e dizendo: olha, eu sou o pastor da igreja Verbo da Vida de Petrolina. Algumas pessoas olham para mim e olham de cima a baixo e dizem: o pastor? Ou pastor de jovens? Eu conto muito essa história. Uma vez, uma das irmãs aqui da igreja, a gente estava chegando lá no hotel, e aí ela trouxe uma amiga dela, e ela disse: olha, aqui está o pastor Edilson, que eu tanto falei para você. E quando ela chegou, ela olhou para mim, e aquela mulher fez literalmente isso. E mulher? É o pastor Edilson esse aí? Na minha frente. E eu acho divertido essas coisas. Mas sabe, tem um tempo na nossa vida que às vezes a gente não acha divertido. Tem um tempo na nossa vida que talvez a gente queira ter uma aparência de pastor, ou uma aparência de ministro, ou uma aparência de empresário. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é como você parece, é o propósito que tem dentro de você. Deus quer levantar pessoas improváveis. Deus vai levantar pessoas nesse lugar. E quando você começar a fazer as coisas, se alguém olhar para você, talvez diga: eu não acredito que é ele. Mas é você quem Deus escolheu. É você quem Deus ungiu. É você quem Deus capacitou. E Ele está chamando você para ser um pioneiro. Aleluia! Aleluia! Pioneiros buscam o confronto e não o conforto. Pioneiros abraçam o novo com alegria. Quarta característica de um pioneiro. Primeira característica: pioneiros conquistam territórios considerados inabitados e manifestam o seu potencial. Segunda característica: alcançam os inalcançáveis para realizar o irrealizável. Terceira característica: desafiam as probabilidades e confundem as estatísticas. Quarta característica: buscam o confronto e não o conforto. Abraçam o novo com alegria. Vamos olhar de novo a história do livro de Atos. Lá estamos com Filipe, grande avivamento em Samaria, uma das maiores igrejas da história da igreja. Ele estava no epicentro do avivamento, tudo acontecendo ao seu favor. Filipe era um desconhecido, mas agora todo mundo conhecia Filipe. Aí de repente o Espírito Santo diz: sai daí, vai para o deserto. Para onde? Senhor, você viu o tamanho dessa igreja? Você viu quantas pessoas precisam ser cuidadas nesse lugar? E precisam de um ministro maduro, de um ministro experiente, que possa administrar tudo isso. Eu vi isso começar desde o começo. O Senhor disse: vai para o deserto. Mas Senhor, para quê? No meio dessas milhares de pessoas se convertendo, Ele disse: vai para o deserto. E ele foi. E apareceu um homem numa carruagem. E o Espírito disse: ei, se ajunta aí a essa carruagem. Lá vem um homem numa carruagem. Senhor, eu vim de um meio de um avivamento e agora eu estou correndo para um homem na carruagem, lendo um livro. Ei, você está conseguindo entender aí o que você está lendo? E aí ele disse: como eu vou entender se ninguém me explicar? Sobe aqui. Você vê a importância de sermos pioneiros. Você vê a importância de sairmos da nossa zona de conforto quando o Espírito Santo nos convida a fazer isso. Ele levou mais um avivamento para uma outra geração, para um outro povo, para um outro lugar. Estevão saiu de uma mega igreja, a igreja de Jerusalém. Ele era um dos 7. Ele era um dos 7 em Jerusalém. Naquele tempo tinha mais de 6.000 pessoas naquela igreja, imagina só. 6.000 pessoas, e a história chama ele de um dos 7. De uma igreja de mais de 6.000 pessoas. Aí o Senhor diz a ele: olha, vai para o meio daqueles escribas e prega de Jesus para eles. Para eles? Foram eles quem
disseram aos apóstolos que nunca mais falassem no nome de Jesus? Eles que estavam prendendo os discípulos, sim, vai até eles e fala para eles. Diga comigo, saindo do conforto, abraçando o novo com alegria. Aleluia. Você tem no capítulo 7 do livro de Atos, uma das maiores e mais lindas pregações de todo o Novo Testamento. A pregação de Estevão, onde ele mostra desde o começo até Jesus, como o povo tinha rejeitado os mandamentos de Deus e por que Jesus veio. Porque um homem foi obediente. A mensagem dele está lida até hoje em todos os lugares. Por causa da sua obediência, gerações vão receber o fruto do seu sim. Gerações vão receber, por causa da sua disposição em sair do conforto e entrar para onde Deus lhe chamou para entrar. Sabe, eu fico surpreendido nessa igreja com a velocidade que as pessoas aceitam os desafios, que as pessoas aceitam sair da sua zona de conforto. A gente poderia citar muitas coisas aqui, eu não quero me demorar muito, mas talvez você veja alguns vídeos da nossa igreja e você entenda que é uma boa produção, talvez você assista também pelo YouTube, mas quando nós chamamos as primeiras pessoas para trabalhar na nossa produção, a pessoa que recebeu a produção mal sabia o que era o Photoshop, a pessoa mal sabia recortar uma fotografia. Talvez você escute as músicas nesse lugar e você adore ao Senhor e você possa celebrar. Temos muito a crescer, mas alguma coisa já está acontecendo nesse lugar. E deixa eu te dizer, as pessoas que nós chamamos para liderar o ministério de música nunca foram formadas em universidade de música. Nunca estudaram para essas coisas. Eu não estou falando que Deus despreza a capacitação, mas um coração, ele pode entrar dentro do plano apesar da capacitação. Aleluia. Sair da sua zona de conforto. Ah, pastor, mas eu nunca fiz isso. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso. Eu quero dizer para você, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, fique pronto para nesses dias. Fique pronto para nesses dias ser chamado para fazer coisas que você não se sente capaz, que você não se sente habilitado, que você não se sente qualificado. Mas quando você disser sim, quando você colocar os seus pés sobre as águas, você vai ver o sobrenatural de Deus operando ao seu favor. Jesus disse a Pedro: vem após mim e eu vou te fazer um pescador de homens. Vamos pensar nessa frase um pouco. Ele não disse: venha a mim depois que eu te fizer um pescador. Talvez se eu fosse Pedro, eu olhasse para Jesus e eu dissesse: não, Jesus, vamos fazer um trato. Primeiro você me torna um pescador de homens e depois eu vou contigo. Como é que eu vou para uma coisa que eu ainda não sou? Mas Jesus disse: vem após mim e eu te farei pescador de homens. Sabe o que isso me diz? Preste atenção nisso. Pioneiros são chamados para coisas que eles só ficam prontos quando entram. Mas eu não me sinto capacitado. Mas o Senhor está dizendo: vem assim mesmo. E eu vou capacitar você na jornada. Aleluia. Eu vou dizer de novo para você entender. Fique pronto nesses dias para ser chamado para fazer coisas que você nunca fez. Para ser chamado para fazer coisas que a sua capacidade, a sua lógica vai dizer que você não pode. Eu não estou falando apenas para coisas dentro da igreja. Fique pronto para a empresa, fique pronto para na sua casa inaugurar caminhos novos. Venha após mim e eu vou tornar você. O Senhor está dizendo: venha após mim, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Venha após mim, eu vou capacitar você. Venha após mim. Você não sabe onde vai chegar ainda, mas você vai saber sempre com quem você vai estar. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiro ponto: entender a graça de Deus para as nossas vidas. Entender o propósito, entender o chamado de Deus. Segundo ponto: entrar em ação
com aquilo que você recebeu do chamado, mesmo que você ainda não se sinta adequado, mesmo que você não ache que tenha a idade certa para isso, mesmo que você não ache que tenha a eloquência certa para isso, que tenha as credenciais certas para isso, mas mergulhe no propósito de Deus, entre em ação, entre em movimento. Terceiro ponto, busque sabedoria, procure instrução, porque intenções sem instruções geram frustrações. Diga comigo, intenções sem instruções geram frustrações. Queria chamar o grupo de música aqui à frente. Eu costumo dizer que nós podemos aprender com dois mestres diferentes. Existem dois mestres na nossa vida, e esses dois mestres são bons mestres, mas eles têm métodos diferentes de ensino. Nenhum desses mestres é barato. Você tem que escolher um deles. O primeiro mestre se chama sabedoria, e o segundo mestre se chama consequências. Você pode aprender na sua vida através da sabedoria, ou você pode aprender na sua vida através das consequências. Deixa eu te dizer uma coisa. Consequência tem matrícula grátis, mas tem uma mensalidade alta. Entrar na consequência, muitas vezes, não vai precisar de preparação, você não vai ser corrigido, vai parecer fácil e confortável. E você diz, olha que coisa boa, é só fazer de qualquer jeito, é só entrar de qualquer jeito. A matrícula para a escola da consequência é grátis. E você pensa que está entrando numa promoção, mas no final do mês, a primeira mensalidade é muito alta. O preço da ignorância é muito alto. Você entra achando que é fácil, mas depois você vai colher os frutos daquelas decisões erradas. E esses frutos vêm cobrar o seu preço. A sabedoria é diferente. Enquanto a consequência tem a matrícula grátis e a mensalidade alta, a sabedoria tem uma matrícula cara, mas a mensalidade vai caindo. Porque a sabedoria, ela traz a lição para você antes de você cometer o erro. Na sabedoria você é corrigido antes de errar. E aí você pensa, mas eu já entrei e já estou sendo corrigido. Eu já estou sendo ajustado. Porque a sabedoria tem uma matrícula alta, mas a mensalidade vai caindo. Porque você não fica devendo as consequências. Você não fica devendo aos seus erros. Porque você é ensinado, porque você é mentoreado. Cada um desses mestres produz uma dor nos seus discípulos. Você pode ter a dor da consequência, ou você pode ter a dor da sabedoria. Porque a sabedoria vai ter uma dor também. Eu posso falar um pouco sobre isso com você. Estar debaixo de pessoas que vão te dar instruções, que vão ser mentores para a tua vida, vai te custar algo. As pessoas que estão acima de você, onde você quer chegar, elas não vão espontaneamente para você, você vai precisar procurar. E você vai precisar estar debaixo de comportamentos e mentalidades adequadas para poder se relacionar com essas pessoas e receber dessas pessoas. Isso vai custar para você. Existe uma dor. Existe uma dor na disciplina. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A dor da disciplina é bem menor do que a dor do arrependimento. Você pode decidir estar debaixo da disciplina, estar debaixo de um mentoreamento, estar debaixo de uma correção. Isso pode doer um pouco. Ou você pode decidir fazer tudo da forma que você quer, tudo da forma que você gosta, e sofrer mais na frente a dor do arrependimento. Uma das dores você vai sofrer, a dor da disciplina é menor. Amém? Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 21 e versículo 14. Chamei o grupo de música para você achar que a gente está terminando. Capítulo 21,
e versículo 14 do livro de Provérbios. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai daqui a pouquinho para esse versículo, mas antes disso, vai comigo ainda em Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 25. Aleluia. Capítulo 29, versículo 25 de Provérbios. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 29 e versículo 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Existe uma versão que diz: o medo da opinião dos homens pode paralisar, a confiança no Eterno o protegerá disso. Temor de opiniões. O versículo que eu estava procurando não era Provérbios 21, é Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14. A Bíblia diz: sem direcionamento o povo se perde, mas quanto mais conselheiros sábios, melhores soluções. Ou em outras versões: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Conselheiros não vão vir para você espontaneamente. Agora deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção aqui. A Bíblia não está falando na multidão de opiniões. A Bíblia está falando na multidão de conselhos. Há uma diferença entre um conselho e uma opinião. Conselho é dado por alguém que tem autoridade para falar o que vai falar. Conselho é dado por alguém que tem experiência para falar o que vai falar. Conselho é dado por alguém que viveu aquilo que está falando para você. Viver na multidão de opiniões vai paralisar você. Mas viver na multidão de conselhos vai trazer sabedoria para você. Amém. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver diante de mentores que Deus colocou na sua vida, quando você estiver diante de pessoas que foram colocadas para te instruir, fale menos e pergunte mais. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa. Essa pessoa tinha um chamado missionário. E ela teve a oportunidade de estar com um dos maiores evangelistas da história. E ela foi até esse evangelista. E sabe qual foi a primeira coisa que ela quis fazer? A primeira coisa que o insensato quer fazer: falar de si. E essa pessoa começou a dizer: olha, eu sei que você é um evangelista, eu também sou um missionário, e o meu chamado é assim, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo. E ela teve a oportunidade de passar 15 minutos com esse grande ministro. E ela usou os 15 minutos que ela tinha para falar o que ela fez. E quando ela saiu daquele lugar, uma pessoa chegou perto dela, que fazia parte do ministério desse homem, e disse: você perdeu os 15 minutos de oportunidade de fazer talvez as perguntas mais importantes do seu ministério, para falar para ele quem é você. Agora ele sabe quem é você, mas qual é a diferença que vai ter para a sua vida?
Quando você estiver diante de pessoas que Deus chamou para te instruir, pergunte mais e fale menos de você. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus quer colocar você diante de mentores. E eu vou te dar uma dica para você entender quando você está sendo mentoreado. Quando você está sendo mentoreado, aquilo que está sendo falado para você entra em choque com os teus conceitos. Quando você está sendo mentoreado, o que o seu mentor está falando para você, tem um gatilho mental dentro de você dizendo: ah, isso aí funciona com ele. Ah, isso aí funciona com ela. Ah, é muito fácil ele dizer isso, ele não passou pelo que eu estou passando. Ah, mas é porque ele não mora no mesmo lugar que eu moro. É porque ele não veio da mesma família que eu vim. É porque ele não teve a mesma criação que eu tive. É porque ele não fez a mesma faculdade que eu tive. Em outras palavras, tem alguns gatilhos do seu pensamento que estão dizendo: continue pensando do jeito que você sempre pensou e fique no lugar que você sempre ficou. Quando você estiver sendo mentoreado, a sua mente vai ser desafiada. E é justamente nesse momento que está doendo na sua mente que você está desenvolvendo os seus músculos espirituais. Fique perto de pessoas que vão desafiar você. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Quando todo mundo começa a elogiar os seus resultados, chegou a hora de mudar de ambiente. Aleluia. Quando todo mundo está concordando, quando todo mundo está batendo palma, quando todo mundo está elogiando, chegou a hora de procurar novos mentores. Chegou a hora de novos ambientes, porque Deus quer alargar as coisas na tua vida. Aleluia. Os dois maiores perigos na vida de um crente: o primeiro deles, não ouvir ninguém. O segundo deles, ouvir todo mundo. Você não deve ouvir todo mundo, mas você não pode não ouvir ninguém. Estou falando instruções específicas para pessoas nesse lugar. Aleluia. Talvez você não saia correndo nem pulando nesse momento, mas o teu chamado pode sair correndo e pulando mais rápido na direção daquilo que Deus quer para você, se você acatar essas instruções. Aleluia. Abre comigo em 2 Samuel, e depois nós vamos orar um pouco. 2 Samuel, no capítulo 22, e versículo 37. Estava orando hoje pela manhã e o Senhor fez essa palavra brotar dentro do meu coração. Ele me fez olhar para essa passagem, olhar para esse versículo. 2 Samuel, capítulo 22, e versículo 37. Aleluia. O salmista está aqui, o salmista Davi, falando sobre um momento onde o Senhor interviu no meio dos seus grandes desafios. E ele conseguiu entrar no propósito da vida dele. E a Bíblia diz no versículo 37: alongaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Aleluia. Deixa eu declarar isso debaixo de uma inspiração do Espírito para você, para essa igreja, para você que está assistindo. O Senhor está alongando o seu caminho diante de você, para que os seus pés não tropecem. Como Ele pode alongar o caminho? Quando você está no caminho dEle. Quando você está no caminho que Ele preparou. Veja que o salmista disse, ele reconheceu Deus. Ele disse: venci inimigos mais poderosos do que eu. Você pode ler o salmo inteiro. E depois ele diz: Senhor, eu reconheço uma coisa. Você alongou os caminhos diante de mim. O que é alongar os teus caminhos? É enquanto você vai na direção do propósito, Deus trazer alguém para trazer a provisão para o propósito. Deus trazer alguém
para te dar uma instrução para esse propósito. Deus trazer alguém para te dar consolo no meio desse propósito. Deus traz alguém para te dar motivação no meio desse propósito. Deus traz alguém para te empurrar e te acelerar no meio desse propósito. Deus traz alguém para andar do teu lado e te ajudar no meio desse propósito. E você vai começando a perceber, Ele preparou tudo. Ele colocou uma mesa diante dos meus inimigos. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra dEle. Aleluia! Como você anda nesse caminho? Quando o guia está perto de você. Aleluia! Aleluia! Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu não estou falando isso para animar você. Eu sei reconhecer em Deus quando Ele está falando algo para a minha vida pessoal e quando Ele está falando algo para ser dito para outras pessoas. E o Senhor tem uma palavra muito específica para pessoas nesse lugar. Deus está alargando os seus caminhos. Deus está alargando debaixo dos seus pés caminhos favoráveis. Favor diante dele, favor diante dos homens, provisão fluindo para o lugar do propósito. Fique pronto para as estradas alargadas ao seu favor. Fique pronto para as rotas que Deus vai abrir. Não tenha medo, não tenha medo. Vamos cantar isso. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que você pedi, é grande em nós, Senhor. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedi, do que pensei. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedi.